Bem, bem-vindos todos para a nossa reunião científica aqui do Hospital Encore, em conjunto com o Instituto de Neurologia de Goiânia. A ideia hoje é a gente fazer uma discussão sobre minhoca e ninguém mais habilitado para fazer isso do que o Dr. Pedro Pirillo de Sá. O Dr. Pedro é cardiologista clínico, intervencionista do Encore, do Neurológico e também professor da PUC em Goiás. Então, Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fique à vontade, meu caro, os próximos minutos são todos seus. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado. Então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar dessas reuniões teóricas que a gente tem semanalmente. E hoje, então, vamos discutir sobre o infarto agudo do miocárdio sem obstrução coronariana, que é a sigla em inglês para MINOCA, né? Bom, para a gente, então, entender o que é a definição da MINOCA, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a definição de infarto. Então, o infarto é quando ocorre morte das células miocárdicas devido a uma isquemia prolongada. E faz parte desse diagnóstico a elevação de troponina. Troponina é uma parte da célula muscular cardíaca, né? E quando a gente tem elevação da troponina no sangue, isso simboliza injúria miocárdica, né? E então o conjunto de injúria miocárdica com critérios clínicos para isquemia dá então o nosso diagnóstico de infarto, né? E agora a gente está esbarrando na quarta definição universal de infarto, né, de 2018, que a gente tem um, um universo de situações, né, em que a gente pode ter elevação de troponina, que a gente pode ter injúria miocárdica, sem que isso simbolize realmente infarto, e quando a gente tem ali no centro do esse círculozinho rosa, né, evidência clínica de isquemia aguda com elevação de troponina, é igual ao infarto. Então, a definição da MINOCA é exatamente a definição do infarto, mas com ausência de estenose significativa. Estenose significativa é toda aquela estenose acima de 50% em uma artéria epicárdica no cateterismo. Bom, relembrando a quarta definição universal de infarto, como eu falei, a gente vai ter basicamente 5 tipos de infarto e a gente vai pincelar esses conceitos ao longo da aula. O tipo 1 é aquele infarto mais clássico que a gente conhece, né, derivado da aterosclerose coronariana. Tipo 2, quando a gente tem um desbalanço da oferta e demanda de oxigênio. Tipo 3, a morte súbita. Tipo 4, o infarto relacionado à intervenção percutânea. Tipo 5, o infarto relacionado à cirurgia de revascularização convencional. Bom, então, voltando da definição, quando a gente vai estudar esse tema, começa uma sopa de letrinhas, né? Tinoca, minoca, inoca. Então, tentar elucidar um pouco melhor esses conceitos. Tinoca, então, é tudo que envolve aumento de troponina. Então, a gente tem diagnósticos secundários, né, não relacionados ao próprio coração, a doença não está restrita ao coração em si, mas a gente tem injúria miocárdica, né, como, por exemplo, um quadro de sepse, um quadro de disfunção renal crônica, um quadro de TEP, em que a gente tem um problema secundário e aquele problema sobrecarrega o coração, a gente tem elevação de troponina, por isso tinoca. A gente tem a minoca, que é evidência do infarto realmente, né, com a angiografia revelando estenoses menores ou iguais a 50%, e na ausência de causas não coronarianas óbvias de infarto. E a gente tem o INOCA. O INOCA é quando a gente tem isquemia, mas não necessariamente infarto. Vou falar um pouquinho mais para frente, uma parte do diagnóstico da MINOCA é a ressonância cardíaca, exatamente para quantificar e para estimar essa área de infarto. Então, na INOCA, a gente não vai ter lesão miocárdica por si só. A gente tem o aumento da troponina, tem isquemia, mas essa isquemia não foi suficiente para gerar cicatriz naquele músculo, né? A gente gerar fibrose naquele músculo. Bom, então, mais uma vez, a MINOCA ela é diferente do infarto pela DAC obstrutiva, doença coronariana obstrutiva, e também ela é diferente de lesão miocárdica de causas não isquêmicas. Dentre essas, as mais comuns, a gente tem o exemplo da síndrome de Takotsubo e das miocardites, voltando no conceito de Tinoca. Então, para ajudar nessa definição da MINOCA, a Sociedade Europeia de Cardiologia ainda adicionou um terceiro critério, né, que é
nenhuma causa específica clinicamente evidente para a apresentação aguda do infarto. Então, a gente vai considerar a minoca como o diagnóstico principal até que exclui as demais causas, preferencialmente por uma ressonância magnética precoce. O que seria esse precoce? Em até 14 dias, porque se um dos diagnósticos diferenciais é a miocardite, a, a gente pode ter achados na ressonância magnética que, se passado esses 14 dias, esses achados já podem sumir e a gente acabar perdendo esse diagnóstico, né? Um edema do músculo, o realce do gadolínio, o padrão de realce do gadolínio, e a gente perder esse diagnóstico. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, quando estiver falando da ressonância. Então, basicamente, o organograma está para dividir esses dois conceitos. Então, o organograma A aqui é no mundo teórico, né? O nosso referencial como deveria ser, e o mundo B e o organograma B é o mundo real, né? No teórico, os diagnósticos são bem encaixadinhos, né? A gente consegue separar direitinho o que é isquemia, o que não traz isquemia, né? A minoca do infarto relacionado à doença aterosclerótica de fato, né? E os diagnósticos não isquêmicos, o Takotsubo e a miocardite. Mas a gente sabe que, na verdade, o mundo ideal é o organograma B aqui, em que os diagnósticos se sobrepõem. Afinal de contas, a apresentação clínica desses pacientes pode ser exatamente a mesma, né? Dor torácica, pode ter alteração eletrocardiográfica, inclusive com supra de ST, e quando vai para o cateterismo de urgência, tá lá, coronárias todas normais, né? Bom, então vamos tentar distinguir o joio do trigo, tentar aumentar a nossa sensibilidade do diagnóstico para esses tipos de casos. Sobre a epidemiologia, os pacientes que têm minoca é um diagnóstico relativamente comum, né? Acomete até 6% de todos os infartos. Então, para a gente ficar realmente de olho que frequentemente a gente vai acabar se deparando com esse caso e a gente fica sem entender mesmo, né? Principalmente pela entrada dramática, né, do infarto com supra, a gente querer correr com todo o diagnóstico e aí chega num cateterismo e as coronárias são todas normais. Aí a gente já fica coçando a cabeça, né? Fala, ué, o que será que aconteceu? Bom, os casos de minoca são mais comuns em mulheres do que homens, né, diferente do infarto tradicional relacionado à aterosclerose. Os pacientes são ligeiramente mais jovens. Uma última meta-análise, que envolveu 44 estudos sobre minoca, colocou uma mediana de idade de 55 anos. E em relação aos fatores de risco tradicionais das doenças cardiovasculares que a gente conhece, né, tabagismo, diabetes, doença dislipidemia, obesidade, esses pacientes do minoca, eles têm menos fatores de risco tradicionais, com exceção da hipertensão. Hipertensão parece ser um ponto comum entre as duas apresentações. Tem alguns estudos que falam ainda sobre a prevalência de câncer nos pacientes com minoca, mas é algo que eu achei em um só estudo, não é uma evidência muito sedimentada. Bom, e para ajudar no diagnóstico, a American Heart Association desenvolveu, então, em 2019, um organograma de 3 passos, né, em que a gente vai passar por essas etapas para conseguir finalizar o nosso diagnóstico. O primeiro passo é considerar o contexto clínico e excluir os diferentes diagnósticos clínicos. Então, aqui a gente está naquela cesta da tinoca novamente. Eu estou com um paciente, né, que entrou no pronto-socorro com um quadro de dor torácica e tem uma troponina elevada. Então, a gente vai pegar toda aquela cesta da tinoca, toda aquela cesta, né, da síndrome coronariana sem supra de ST, e a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Se o caso for mais típico de embolia pulmonar, de sepsis, a gente já vai para esses diagnósticos, vai deixar síndrome coronariana, minoca de lado. Beleza, passei do primeiro passo. Vamos para o segundo. O segundo é realmente reavaliar a possibilidade do infarto associado à coronariopatia. Frequentemente a gente tem visto que pode ter uma lesão que passou ali no cateterismo e só na angiografia tradicional a lesão parecia não ser tão importante, e quando a gente associa um método de imagem, um ultrassom ou CT, vê que aquela lesão realmente tinha uma carga isquêmica maior. Ou, às vezes, um ramo lateral que estava ocluído,
que não foi visto num primeiro momento, então revisitar aquele cateterismo para entender melhor e excluir outras possíveis causas não isquêmicas para elevação de troponina, como a miocardite e a síndrome de Takotsubo, pela ressonância precoce, de novo, precoce em até 14 dias. E aí, o terceiro passo é, se possível, a gente confirmar o diagnóstico de minóca, que até então a gente excluiu diagnósticos e ela virou um diagnóstico de exclusão. Então, o terceiro passo é a gente confirmar o nosso diagnóstico. E eu vou falar um pouquinho mais para frente também como que a gente consegue fazer isso. Então, no passo 2, um dos componentes é fazer o diagnóstico diferencial entre Takotsubo e miocardite. As nossas principais armas vão ser o próprio cateterismo, né, que a gente vai ver pensando em síndrome de Takotsubo, né, aquela apresentação bem dramática, né, com dor no peito, com supra de ST, e aí faz o cateterismo e o paciente tem coronárias normais. Então, o próximo passo sempre ventriculografia, porque a gente vai ver o perfil, a contração daquele ventrículo, né, e ele já vai nos mostrar aquele padrão característico, né, do balonamento apical. Eu vou colocar daqui a pouquinho também os outros padrões de Takotsubo que podem aparecer. É, fez a ventriculografia, também não tem esse balonamento, ou por algum motivo não pôde fazer no cateterismo, fez no eco, não tinha o balonamento no eco, a ressonância é o método de escolha para a gente, então, fazer o diagnóstico diferencial com miocardite. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai avaliar o realce tardio do contraste da ressonância, que é o gadolínio. Vai ser importante porque ele pode tanto me confirmar o diagnóstico de minoca, né, de infarto, ou ele vai me mostrar o diagnóstico de miocardite. No infarto, a gente tem um realce subendocárdico ou até transmural, dependendo da carga isquêmica desse infarto. Na miocardite, o mais típico é que o realce seja subepicárdico ou mesocárdico, né, realmente pegando a faixa muscular ali. E no Takotsubo, a ressonância vai mostrar edema apical e médio ventricular, mas não mostra realce tardio pelo gadolino. Então, basicamente, o que a gente vai encontrar são essas imagens, né? Na ressonância, o padrão isquêmico, né, o subendocárdico ou transmural, na miocardite, até com vários outros diagnósticos também, né, a gente tem os padrões específicos, e na síndrome de Takotsubo, a gente tem as ventriculografias, né? A mais comum é realmente o balonamento apical, mas pode ter outros padrões, como o médio ventricular, o basal e o segmentar. Bom, e o passo 3, então, uma vez excluídas outras causas, é a gente tentar realmente confirmar o nosso diagnóstico de minoca através de demonstrar a fisiopatologia. E qual vai ser a nossa principal arma para diagnosticar essa fisiopatologia, para demonstrar o caso de minóclio? É o próprio cateterismo, mas com alguns métodos auxiliares. O cateterismo em si, ele tem as suas limitações. A gente sabe que o cateterismo ele é um método anatômico. Eu estou vendo o interior do vaso, ele é uma luminografia. E a gente infere que lesões acima de 70% causam isquemia, porque eu vou ter redução do fluxo coronariano, né? E vários estudos observacionais mostraram isso ao longo da história natural da cardiologia. Então, por isso, a gente infere que lesões acima daquele percentual pode gerar isquemia. Mas isso fica numa faixa muito cinza, né? A gente pode perder, por exemplo, se essa variabilidade do diagnóstico, isso muda entre intervencionistas e intra-intervencionistas. Então, eu posso um dia estar com o olho um pouquinho mais pesado, um dia estar com o olho um pouquinho mais leve e falar, essa lesão tem 60%, essa lesão tem 70%. Então, a gente precisa ter alguns critérios a mais, né? E realmente nós temos isso, né? Para poder fazer esse diagnóstico. Hoje em dia, a gente pode contar com FFR e todas as suas subcategorias, né, que vai realmente fazer a aferição da reserva de fluxo fracionado e estimar a fisiologia, né, auxiliando o cateterismo. E nós temos também os métodos de imagem intracoronariano, que vai ser a tomografia de coerência óptica, o CT, e ultrassom intracoronariano, AIVS, que vão dar mais detalhes anatômicos daquela placa
para eu conseguir entender realmente o tamanho real daquela placa, a carga isquêmica, e se ela tem sinais de vulnerabilidade, sinal de um trombo recente, sinal de uma dissecção, alguma coisa nesse sentido que possa culminar no meu diagnóstico. O próprio, no próprio cateterismo em si, voltando um pouquinho ali, a gente pode ainda ver algumas outras pistas, vamos dizer assim, né? Uma lesão excêntrica, uma lesão com borda irregular, um Reisner ou um flap de dissecção. O Reisner é quando o contraste ele passa ali na lesão e a gente está vendo a artéria toda num tom de cinza mais escurinho e ali ele fica um pouquinho mais claro, ele fica um pouquinho mais nublado. É porque o contraste, quando passa ali, é uma placa que está sensibilizada, uma placa fragilizada, e ela turbilhona o contraste, por isso tem essa diferença na tonalidade, isso indica também uma vulnerabilidade de placa. Bom, então, falando um pouquinho mais da fisiopatologia da minoca, como que ela ocorre, né? Foram divididas 4 categorias, ainda não tem tanta literatura sobre isso, né? Isso, a minoca, ela foi a primeira vez descrita em 2013 e de lá para cá vem criando exponencialmente alguns estudos sobre isso, mas ainda não há muito consenso nesse sentido. E as 4 categorias, elas podem atuar em conjunto, não são mutuamente exclusivas, né? A principal causa, a principal fisiopatologia presente em até 70% dos casos, são processos que vão acontecer nos vasos coronarianos epicárdicos, que pode ser uma ruptura ou uma fissura de uma placa pequena, né? Então, aquela plaquinha ali de 30%, ou às vezes que seria diagnosticado como até irregularidades parietais, mas deu, por algum motivo, aquela placa se fragilizou e formou um trombo ali e fez algum processo. A própria SCAD, que é a dissecção coronariana espontânea, um vasoespasmo epicárdico ou até a trombose in situ. Até alguns anos atrás, a gente estava numa situação importante da pandemia, né, da infecção do Covid, que gerava muita trombose coronária, né? Não raro a gente via, e aí casos dramáticos em pacientes jovens. Eu mesmo tenho um caso de um paciente de 19 anos que fez uma trombose coronariana de DA, e o único fator de risco dele foi uma infecção por Covid. Ele estava exatamente com 7 dias do diagnóstico. Um segundo mecanismo fisiopatológico é a doença microvascular coronariana, e está presente em mais ou menos 20% dos casos de minoca. O terceiro, um aumento da demanda de oxigênio com diminuição da oferta um aumento da demanda com a diminuição da oferta de oxigênio, né, o mesmo mecanismo do infarto tipo 2. E o 4, que são ainda mecanismos desconhecidos, né, que podem também trabalhar em tudo isso. Bom, então falando um pouquinho mais sobre esses processos que podem acontecer nos vasos epicárdicos. Então, a ruptura da placa, como eu falei, encontrada em cerca de 60% a 70% dos casos de síndrome coronariana e também comum na minoca. Na angiografia, como eu disse, às vezes pode se apresentar como um trombinho remanescente ou às vezes apresentar uma placa normal, e é por isso que a gente vai precisar de métodos mais avançados, né, de tecnologia, para a gente entender melhor. Às vezes até a própria terapia, né, quando a gente pega um caso de infarto, a gente atua muito agressivamente com antiplaquetários, com anticoagulação, né, heparina em dose plena, a dose de ataque de AS e de um segundo antiagregante. Então, às vezes, aquele próprio trombo ali, em conjunto com o sistema trombolítico do próprio paciente, acabou resolvendo a carga trombótica maior e ficou só um remanescente. Na OCT, a gente tem imagens muito ricas, né, que vai mostrar essa descontinuidade da capa fibrosa com o trombo subjacente, né? Ou até mesmo a lesão ulcerada sem o trombo, porque o trombo já dissolveu ou migrou mais para a periferia do vaso. Então, basicamente, é esse o conceito, né? A gente tem a plaquinha de gordura aqui em amarelo, que ulcerou, né? Expôs o seu conteúdo ali, a sua matriz endotelial, e formou, então, o trombo, que pode ocluir completamente o vaso ou não. E aqui, na OCT, né, a gente vê que, então, a lesão que realmente a gente pode classificar como uma lesão moderada aqui pela angiografia, e na OCT a gente já vê aqui
a placa, né, um pouco na referência mais proximal, ó, bonitinho aqui, a úlcera, inclusive, com um trombinho aqui dentro da úlcera, né, e a continuidade da placa, aqui a gente também tem um trombinho aqui no endotélio, atapetado já, né, quer dizer que aqui a gente tinha uma carga de trombo maior, e isso acabou se desfazendo. Falando um pouquinho sobre a dissecção espontânea, ela classicamente não tem aterosclerose envolvida e classicamente também é conhecido por acontecer em mulheres, principalmente no período periparto. É a principal causa de infarto em mulheres, né, nesse período. E mas podemos ter também outras causas associadas, como, por exemplo, a displasia fibromuscular, como na própria dissecção de aorta mesmo, né, é um dos mecanismos fisiopatológicos. Pode estar presente também nos pacientes que têm doenças vasculares do colágeno, como, por exemplo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, e nas doenças inflamatórias crônicas, como lúpus, como SAF, né, todas essas doenças reumatológicas. E qual que é o problema? O lúmen da dissecção, o lúmen falso, aquele hematoma, ele passa a comprimir de forma extrínseca o lúmen verdadeiro da artéria, causando isquemia. E nesse caso, a angiografia é realmente a principal ferramenta diagnóstica. Como é que a gente vai ver uma dissecção coronariana na angiografia tradicional? Ela pode se apresentar de três maneiras. A primeira é que a gente vai ver o flap da dissecção, a gente pode realmente ver um risco ali na coronária. Ou o tipo 2, em que a gente vai ver um afilamento difuso e longo na coronária, perdão, em que o hematoma está ali comprimindo a luz verdadeira do vaso, ou o tipo 3, esse tipo 3 é o mais confundido com aterosclerose, porque ele é uma estenose tubular focal. Então, esse tipo 3 é geralmente que se confunde mais com aterosclerose. E a OCT, novamente, vai nos trazer imagens muito ricas, porque ela consegue ver muito bem o lúmen falso e o lúmen verdadeiro do vaso, né? Então, aqui, esse é o lúmen verdadeiro do vaso, que a gente consegue ver as três camadas do vaso aqui, muito bonitinho, né, na OCT. E esse aqui é o hematoma, né? Então, esse é o lúmen falso. E a gente vê como que ele está maior do que o lúmen verdadeiro e comprimindo, então, esse lúmen verdadeiro. A segunda principal causa para minoca seria a doença microvascular e realmente a microcirculação coronariana é uma parte fundamental tanto da regulação do fluxo coronariano quanto da própria fisiologia cardíaca, né? Os vasos epicárdicos, eles são vasos de condutância. Eles simplesmente levam o sangue até a microvasculatura. É realmente a microvasculatura que vai exercer o papel de irrigação para o coração. Então, apesar da gente ter muito arsenal para mexer na circulação epicárdica, né? A gente tem stent, a gente tem rotablator, tem balão farmacológico, tem cutting balloon, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas para a microcirculação em si, o nosso arsenal é mais limitado, o nosso arsenal é basicamente medicamentoso, né? Inclusive, um dos nossos principais receios quando a gente está lidando com um infarto agudo, né, o infarto com supra clássico, de prejudicar a microcirculação, seja por edema do músculo, seja por chuveirar o trombo que está formando ali, que a gente vai quebrar com o stent, né, e fazer um no reflow, fazer um slow flow, um no reflow, que é quando mesmo com a artéria aberta, a microcirculação está toda entupida e a musculatura não consegue ter fluxo, né, a coronária não consegue ter fluxo e aquela musculatura continua sofrendo, apesar de ter implantado o stent. Bom, e o que acontece na doença microvascular? A gente vai ter disfunção das células endoteliais e musculares lisas, e quando o coração precisa aumentar o fluxo coronariano para receber um fluxo maior de oxigênio, a microcirculação não consegue se regular, e isso pode realmente chegar a gerar isquemia. É fortemente associado aos casos de CFEP, de diabetes, doença cardíaca hipertensiva, e acarreta risco aumentado para desfechos clínicos cardiovasculares adversos, né? Estima-se, então, que pode estar presente, como eu falei, em 20% dos pacientes
com minoca. Certo, então já entendemos o diagnóstico, já fizemos diagnóstico diferencial com outras situações, e agora vamos partir então para o tratamento. Falando inicialmente do tratamento medicamentoso, como eu disse, as evidências ainda são escassas, ainda ah, não há um estudo randomizado, duplo cego, controlado, para a gente bater o martelo, como há, por exemplo, na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que a gente tem todo um fluxograma direitinho do que fazer, né, de todos os remédios que atuam na minoca. Então, vários estudos estão sendo feitos, inclusive ao longo do tempo, exatamente para ver isso. Sobre o AS, a dupla antiagregação, ainda não existe um consenso, mas viu que houve uma menor mortalidade, uma menor taxa de MACE e um benefício para a prevenção secundária para o uso do AS. A dupla antiagregação, ela, em algumas escolas, estão utilizando como é no infarto convencional. Utiliza a dupla antiagregação por um ano e suspende-se depois, ficando só com monoterapia, só com AS, mas ainda não é um ponto comum entre toda a cardiologia. Lembrando que nos casos de que a minoca foi secundária a uma dissecção espontânea, não é indicado nem a dupla antiagregação, nem a monoagregação com AS, pelo risco de aumentar aquele hematoma, né? E aí acabar piorando aquela situação. Evidentemente que no caso em que não houve tratamento com stent, vou falar disso um pouquinho mais na frente. No caso que se manteve tratamento clínico da dissecção, aí a gente não entra com dupla antiagregação. A estatina teve menor mortalidade, uma menor taxa de MACE nos estudos, então é recomendada, e a Equibra também mostrou resultados positivos. Agora, beta-bloqueador teve uma tendência de melhora. Ela não chegou a apresentar uma associação significativa, o que até assim causa uma certa estranheza, né? Já bloqueadores de canais de cálcio também com dados escassos, nenhum estudo mostrou a associação com menor risco de MACE a longo prazo. E falando de tratamento clínico, mas não medicamentoso, como por exemplo o treinamento físico, né, a reabilitação cardíaca, um só estudo mostrou efeito positivo. Mas como em tudo na cardiologia, eu acredito que na verdade só faltam estudos para nos mostrarem o que realmente é benéfico, porque isso é benéfico em todos os cenários. Bom, além do diagnóstico de minoca, a gente tem que considerar o nosso paciente como um todo, né? Então, além do diagnóstico e da fisiopatologia que causou o evento, a gente precisa, como é um diagnóstico multifatorial, a gente precisa ver se existe alguma coisa a mais que a gente pode tratar, né? Se o paciente, então, ele evolui com uma dor anginosa residual, aí sim, o beta-bloqueador, ele é muito bem-vindo, né? O bloqueador de canal de cálcio, a gente tem muita evidência para isso, nitrato de ação prolongada, aí entra mais ou menos no mesmo fluxograma de tratamento da angina estável. Se o motivo do minoca foi o vasoespasmo, o bloqueador de canal de cálcio, aí sim é uma terapia sintomática muito eficaz e o nitrato representa uma opção secundária. E se o paciente evolui ou se já apresentava IC de fração de ejeção reduzida, aí a gente tem todo o arsenal da ICFER mesmo e pode usar e é benéfico pensando na ICFER. Certo. E sobre o tratamento intervencionista, né? Também ainda não é um ponto pacificado, existe muita controvérsia em relação a isso. Existe um grupo japonês que está fazendo um estudo grande sobre, principalmente, erosão de placa em placas não significativamente estatísticas, e até agora todos os pacientes que eles têm mantido em tratamento clínico têm se mantido bem. Então, ainda não é um ponto pacificado no que fazer. Uh, Em relação à própria secção coronariana, como eu falei, a gente vai deixar a intervenção coronária percutânea sim, mais naqueles casos em que a gente tem uma característica anatômica de alto risco. Quando a gente tem dissecção proximal grave, seja de tronco de coronária ou DA proximal, quando a gente tem piora do fluxo coronariano, a gente está com time 1, 0, né? Ou com um paciente que está com instabilidade hemodinâmica. Por quê? Porque existe um risco muito grande na hora de passar o material, a gente passar o material pela luz falsa e aí acabar por sepultar a artéria, né? Se eu libero o stent na luz falsa e ocluo o lumen principal, aí terminei de sepultar a artéria
uma situação muito difícil de depois conseguir recruzar pelo lumen verdadeiro, amassar o stent de volta e fazer o trajeto natural do vaso. E uma alternativa é, que, que também é citada é fazer o uso do cutting balloon. Cutting balloon é um balão, né, que a gente utiliza em lesões muito calcificadas, que ele tem três lâminazinhas. E essas lâminas, elas causam exatamente isso, ela causa uma dissecção do vaso controlada, né, uma dissecção intencional. Então, ir com o cutting balloon ali naquela região do hematoma, né, e abrir ele para que a gente tenha, então, um ponto de entrada e um ponto de saída e escoe aquele hematoma para o interior do vaso novamente. Falando sobre o prognóstico de Minoca, eh, primeiramente pensou-se que fosse um diagnóstico benigno, uma vez que a gente não tem aquele, né, o entupimento do vaso, como é clássico no infarto com supra, né, ou no infarto sem supra, aquela suboclusão do vaso, mas o que os estudos têm mostrado é que existe sim um risco aumentado de morte e de novos eventos cardiovasculares ao longo da vida. Uma meta-análise recente de 44 estudos mostrou uma mortalidade anual de 2% nesses pacientes, com um risco aumentado de novo infarto, na maioria das vezes um novo minócardio, e hospitalização por IC e por AVC. E um ponto importante é que o nível máximo de troponina, né, principalmente da troponina ultrassensível, quanto maior a troponina, maior a associação com mortalidade em longo prazo nesses pacientes. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado um pouquinho em diferenciar a sopa de letrinhas, né, entre tinoca, minoca e inoca, e elucidar um pouquinho mais esse diagnóstico que no mundo real acaba se misturando com outras entidades e nos confundindo um pouco. Obrigado, Pedro. Abri aqui para as participações dos colegas, à vontade. Pedro, parabéns, assim, a aula muito boa, muito esclarecedora. No nosso dia a dia, a gente tem visto bastante minoca. Até semana passada tinha um paciente aqui internado com minoca e sempre Caiu. Câmbio, câmbio. Acho que o Henrique É, está com problemas técnicos aí. enquanto ele volta. Voltou, pronto. Vai lá, Henrique. Oi, tá ouvindo? Perfeito. Uhum. Tá. Com relação à dissecção coronariana, o AIVS ou algum outro método de imagem, ele poderia ser utilizado, no caso, para fazer uma ICP da dissecção ou não existe essa recomendação? Não, existe essa recomendação e tanto o AIVOS quanto a OCT, eles beneficiam e muito a, a intervenção coronariana no caso da dissecção, né? A OCT, ela tem uma resolução melhor do que o AIVOS para a gente ver o ponto de entrada daquela dissecção e eventualmente o ponto de saída, que muitas vezes pode acontecer, a própria dissecção, ela se resolve por si só, e aí nesses casos a gente nem precisa intervir, né? Porque se a gente tem um ponto de entrada e um ponto de saída, aquele hematoma vai escoar. O AIVOS ele perde um pouquinho de resolução exatamente nesse ponto de entrada e ponto de saída. Ele consegue ver melhor o hematoma, né, e a luz falsa, mas também é um excelente aliado, né, não só na dissecção, mas em todos os outros mecanismos fisiopatológicos. Pedro, Fazer, e no, fazer uma Álvaro, menção aqui eu acabei de mandar no grupo da gente da atividade científica o estudo do exercício, e é um estudo muito elegante, sabe? Foi feito na China e eles conseguiram randomizar 400 e tantos pacientes. Nesses 400 e tantos, só para todo mundo saber o modus operandi, o que eles fizeram foi, uma vez feito o diagnóstico de minoca, com todo o critério que o Pedro mencionou aí na aula dele, eles randomizaram essa amostra e essa amostra começou a treinar ainda no ambiente intra-hospitalar. Então, eles faziam exercício durante a internação, a meta era fazer 3 vezes por semana até a alta, e antes da alta, eles faziam um teste de esforço. E aí eles davam alta para esses pacientes para eles continuarem a reabilitação em casa, para que vocês tenham uma ideia, supervisionado à distância, por telereabilitação. E no segmento de 3 anos, uma diminuição de mortalidade que chega na faixa, no intervalo de confiança, chega até 70% menos mortalidade, no mínimo 18%.
Então, eu acho que o Pedro apontou muito bem aí a questão de que exercício faz bem para tudo, e parece que o ensaio randomizado é o único só que tem na literatura realmente. Eu procurei outros aqui e não acho, só tem esse. Porque é uma entidade muito nova ainda na descrição. Você bota a minhoca no PubMed, aparece pouca coisa. Mas quando você acha, vê um efeito de diminuição de mortalidade desse, que se assemelha ao que tem com a estatina, assim como aumenta a mortalidade tem o STEM, né? Então, assim, são situações que são muito curiosas. Então, exercício começando no hospital, teste de esforço no hospital, uma coisa que é meio off-label, né? Fazer um teste de esforço ainda nessa fase hospitalar para esses pacientes com minhoca, a gente saber conduzir isso e pensar que se a gente continuar treinando depois, ele só vai bem. Então, parece que de tudo aí, o randomizado que tem na pirâmide de evidências é para o exercício mesmo, como o Pedro falou. Então, só fazer a menção de que cabe, viu, gente? Não tenham medo de minhoca e exercício, não. Ô Pedro, Álvaro, Bom dia, Juliano, doutor. é por isso que eu treino todo dia, viu? Ah, Eu mas acho aí que a o gente. exercício e recomendo para todos os pacientes que passam por mim para fazer atividade física, musculação aeróbica e tudo mais. Eu vejo que é a solução para longevidade, viu? E agora para doença também, né? Hein, Pedro? Na minhoca de secção espontânea, você viu alguma coisa, tempo de internação e outra coisa, reestudo desses pacientes e mais uma, anticoagulação, você viu alguma coisa nesse sentido? O que eu vi da a recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia é que, para realmente, nesses casos, principalmente em que não foi documentado um ponto de saída do hematoma, eles não recomendam nem antiagregação, né? Exatamente por um risco aumentado de aumentar aquele hematoma. Então, o que é falado quanto a isso, e não tem um consenso sobre reestudar esses pacientes, né? E eu acredito que cabe muito do senso clínico de todos nós, assim, e de individualizar esses casos, né? A medicina está caminhando cada vez mais para uma medicina individualizada. Então, é um paciente que tinha uma dissecção um pouco mais evidente, um segmento maior da coronária, né? A gente não conseguiu utiliza, não, eventualmente por uma questão de convênio, alguma limitação financeira, não conseguiu utilizar um método de imagem sobrejacente, a gente pode, então, fazer um reestudo mais próximo, né? Ou diferente daquele paciente que passei um IVES, passei um OCT, eu vi ponto de entrada, ponto de saída, aí a gente pode deixar ele tratamento mais conservador. O que a sociedade também pontua, que eu não coloquei tanto no artigo, é que o controle ou até mesmo o diagnóstico com angiotomo tem caído em desuso. Apesar da angiotomo ter uma sensibilidade, uma especificidade muito boa para a doença coronariana aterosclerótica, para a dissecção espontânea, ela pode, inclusive, pode ver a dissecção e pode ver o hematoma extraluminal, mas ela perde sensibilidade comparado com a doença aterosclerótica. Então, eles não recomendam fazer o estudo com angiotomo. Eles recomendam a angiografia tradicional mesmo, o cateterismo. Mas quanto tempo, mais ou menos, depois você viu alguma coisa, né? Não vi um guideline, alguma coisa especificando o tempo de retorno, não. A gente, às vezes, estudava um tempo atrás, nós temos alguns casos aí, com 30 dias, e praticamente todos os pacientes com resolução. Eu tenho um caso que secou lá em séries que eu fiz, ele entrou com a dissecção espontânea no DP, no outro dia, esse paciente evoluiu com a dissecção na circunflexa, como reestudou, a resolução desse paciente na DP já está praticamente feita, e toda a circunflexa dissecada, assim, de um dia para o outro, entendeu? Mas geralmente Uhum. quando a gente estuda esses pacientes com 30 dias, está praticamente resolvido o caso, né? E interessante é que se o paciente evolui assim, clinicamente bem, a intenção é não estudar mesmo, né? Deixar o paciente evoluir e pronto, acabou. É isso? Sim, eu acredito que a gente normalmente tem que individualizar os casos, né? Acredito que esse paciente, de um dia para o outro, ele deve ter piorado clinicamente, apresentado dor torácica novamente, por isso, o motivo de reestudar e batata, né? Viu ali a nova dissecção, né? Se o paciente está se mantendo bem, clinicamente bem, a gente pode manter uma conduta mais conservadora. Alguém mais, pessoal? Renata, abriu o microfone? Bom dia, Pedro. Queria tirar duas perguntas.
Uma você falou que o ideal é fazer a ressonância até o 14º dia, né? Mas é possível, você acha que seria interessante fazer logo nos primeiros dias? Por exemplo, nos 3, 4 primeiros dias, quando o paciente ainda está internado? Eu queria que você pudesse reforçar aí a parte de, você acha interessante que quando não faz angioplastia, deixar, está indicado, né? Antiagregação por 1 ano, dupla, é isso? Certo. O que a sociedade pondera é que a ressonância ela seja feita o mais precocemente possível, né? Então, feita o cateterismo, descartado as causas mais prováveis, né, de infarto, visto ali que a gente não tem obstrução coronariana importante e foi excluído o Takotsubo e excluído outras causas, né, porque o Takotsubo eu consigo excluir ele no CAT e no eco, por exemplo, aí a gente tem que partir para a ressonância o mais precocemente possível. O que ele pontua, esse limiar de 14 dias, é porque, pensando no diagnóstico diferencial de miocardite, os achados do realce tardio do gadolínio, eles podem se perder após esses 14 dias da apresentação clínica inicial. Então, se a gente não fizer a ressonância tão precocemente, a gente pode perder o diagnóstico do paciente e aí ficar no achismo, né? Foi um minoca, foi uma miocardite, foi uma miocardite que já recuperou um pouco, né, quando chegou a ocasião da ressonância. De novo, sobre a dupla antiagregação, nesses casos, não existe um consenso. O que tem sido feito é individualizar o caso, né? Se o paciente ele não tem um alto risco de sangramento, a dupla antiagregação ela é bem-vinda, né? Se mantém por 1 ano, como é no infarto convencional, né? No infarto com supra ou infarto sem supra, que a gente está mais acostumado, e após esse 1 ano, a gente vai manter só monoterapia. Isso nos casos, exceto SCAD, né? Nos casos de dissecção coronariana, como eu falei, evita-se é, é, anticoagulação ou antiagregação pelo risco de aumentar o hematoma. Esse, pelo menos, é o posicionamento da Sociedade Europeia. No caso de dissecção que colocou o stent, né, ali naquelas situações específicas, né, de anatomia proximal ou de instabilidade hemodinâmica do paciente, aí é o mesmo raciocínio de toda angioplastia percutânea. Se eu coloquei o stent, aí eu preciso de dupla antiagregação para ajudar a cicatrizar aquele vaso e evitar a trombose do stent. Lorena, levantou a mão, fica à vontade, minha Obrigada. cara. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpa aqui minha apresentação meio aqui informal, né? Eu estou aqui terminando de amamentar um bebê, então não estou muito composta, não. Mas gostaria de opinar um pouco sobre esse assunto, que entra muito na minha área de atuação, né? Que é a imagem cardíaca. A gente acaba recebendo muito, né, desses pacientes, né, para ressonância, para tomografia também, apesar de não ser o mais indicado. E queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, sobre a tomografia, a gente sabe que o grande mérito da tomografia é em excluir doença coronária, né? É o alto valor preditivo negativo. Então, assim, a gente tem realmente casos onde você tem eu faço esses exames de pronto-socorro, né? Então, assim, não é incomum que a gente pegue pacientes com troponina elevada, com aquele eletro meia-boca, que é aquele paciente que você não quer muito fazer o cateterismo, porque você não está com aquele feeling de que quer fazer o cateterismo, de repente ele aparece lá na tomografia e o angiotomo normal. Normal, entre aspas, né? A gente sabe que às vezes pode ter uma dissecção, pode ter às vezes até um hematoma intramural que passou desapercebido, que é difícil mesmo, é limitado. A gente sabe que a tomografia é limitada para lesões muito calcificadas e também pode ser limitada nessas situações. Mas consegue excluir muito bem doença coronária, né? E avaliar outros aspectos. Eu, particularmente, faço sempre uma avaliação funcional na tomografia, então, assim, diagnósticos como Takotsubo, a gente acaba pegando também, mais raramente, mas acaba pegando também na tomografia. E é possível que seja feito, por exemplo, eu trabalho num hospital onde a gente não tem ressonância. Então, assim, é possível que seja feito um realce tardio na tomografia.
onde a gente consegue avaliar um realce mesmo, apesar de não ser muito bom, assim, assim, tecnicamente, para você avaliar esse realce tardio na tomografia, ele é mais difícil de ser visto, ele é mais limitado, assim, você tem que ter mais experiência para ver. Mas, assim, num serviço onde você não tem a ressonância, às vezes o paciente está sem condições clínicas para ir num hospital onde tem ressonância, é uma possibilidade também fazer um realce tardio na tomografia, né? Uma outra questão que eu queria pontuar é que a ressonância magnética nessas situações, sim, ela deve ser feita o mais precoce possível, né? Até porque a gente evidencia assim mais edema quanto mais precoce possível nos casos de miocardite, nos casos de doenças que provocam realce tardio, a gente acaba tendo mais evidência de realce tardio nos diagnósticos tardios, o que não é bom. Porque quanto mais realce tardio, pior é o prognóstico, porque é cicatriz, é lesão que vai ficar, né? Então, assim, o que eu queria ver numa ressonância é mais edema e menos realce, né? No caso de miocardite. Situações mais adequadas para você instituir um tratamento precoce mais adiantadamente, né? Digamos assim, né? E na ressonância a gente se surpreende bastante, né? Com esses diagnósticos, né? Do realce tardio, de outras entidades, né? Que muitas vezes são esclarecidas ali na ressonância a depender do padrão do realce tardio mesmo. E é isso que eu queria pontuar sobre esses métodos aí. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição também. Obrigado, Lorena. Algum dos residentes quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Léo, Hugo, Ana, Patrícia? Se não, permaneçam como estão. Doutor Maurício, creio que quer fazer suas pontuações aí? Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Parabéns, Pedro, pelo conteúdo, pela clareza das informações. Juliano, acho que a minha pontuação vai no sentido depois de feito tudo isso que o Pedro apontou, que é cuidar desse paciente, né? Você chamou a atenção, Pedro também, Álvaro também, para a reabilitação, exercício físico, mas o que eu queria dizer para vocês, e tem um dos aspectos do que foi dito, que é quando é doença de microcirculação. A dissecção, a gente felizmente já sabe lidar bem com isso, quando identifica, nem sempre a gente identifica, e que, de um modo geral, todas as condutas, todas as minocas, vou chamar assim, o tratamento é conservador, clínico, observação, remédio, exercício físico. Agora, o aspecto que eu queria chamar a atenção é o quanto isso precisa ser bem trabalhado com o paciente e com a família. Porque a gente, cardiologistas, coronariologistas, passamos a vida tratando infarto, doença coronariana obstrutiva, cirurgia, implante de stent, etc. Tudo muito rápido, assim, muito acelerado. O paciente chega com supra, vai para a sala, vê a lesão, põe o stent, daí 3, 4 dias ele recebe alta e vai para o consultório. E esses casos, minoca, eles são muito incertos, né? Nós não temos quase nada randomizado mostrando isso, nem teremos. A incidência é muito mais baixa do que a doença coronariana. Não teremos financiamento para estudar adequadamente todas essas doenças, mas elas continuarão acontecendo. Então, o aspecto da individualização, eu chamo a atenção. O aspecto que muitas vezes esse paciente continua tendo dor no peito no consultório. Às vezes ele volta para o hospital mais 2, 3 vezes. A gente que tem controle de arquivos de cateterismo de pacientes desde 2007, a gente tem alguns pacientes icônicos no serviço que tem 4, 5 cateterismos normais, entre aspas, né? Ou não obstrutivos. Quer dizer, é o paciente que volta e meia apresenta um quadro de angina típica e vai para o CAT. Então, o quanto isso precisa ser conversado com o paciente, explicado para ele entender que essa dor pode voltar, que não necessariamente aquilo é um infarto, que quando ele estiver internado ele precisa ter paciência, porque às vezes uma internação dessa é muito mais prolongada do que um infarto anterior extenso que você tem a causa. E quando a gente sabe a causa, a gente vai lá e trata, a gente sabe o prognóstico, tudo, mas nesse caso a gente não sabe.
Felizmente, o prognóstico, na maioria das vezes, é muito bom. Então, isso precisa ser dito para o paciente, ele precisa entender que ele teve um problema, mas que ele vai viver. E tem que verbalizar isso. O senhor vai viver bem, vai ter vida normal, para não criar mais uma doença. Tem um aspecto que a gente também não leva em consideração, mas são os aspectos psiquiátricos ou psicológicos, como preferirem, como, por exemplo, síndrome do pânico, né? Alguns pacientes com síndrome do pânico vão parar no cateterismo. Não, na maioria das vezes, não altera enzimas, mas, por algum motivo, tem um eletro duvidoso, uma dor típica, chega com sudorese, também precisa ser tratado. Por fim, lembrar que, às vezes, é muito difícil tratar a angina desse paciente. Eles continuam sintomáticos, especialmente na doença de microcirculação, né? E nisso aí, o que a gente mais vê realmente é a associação diabetes e hipertensão. Lembrar que a hipertensão, que a gente não consegue controlar bem em termos populacionais, é um fator importante, tanto de angina, como de risco de dissecção, como de microcirculação, o Pedro falou isso, por motivos óbvios, né? Porque aumenta shear stress de parede do vaso, do ventrículo, propiciando a dissecção e aumenta o consumo, né? Então, acho que são uns aspectos, assim, depois de feito o diagnóstico, que aí é que você vai lidar com a doença e esse paciente precisa que o médico se interesse pelo caso dele, de cuidar dele, de conversar com ele, para que ele possa entender que ele tem uma doença, pode ser que doa, mas que ele muito, muito provavelmente não vai morrer disso, né? É importante a gente verbalizar isso, porque hoje nós vivemos um momento de ausência de coragem de falar as coisas, porque não queremos nos comprometer com o paciente. E eu sinto informá-los aí aos mais novos, mas não tem como não se comprometer. Você precisa se comprometer e você precisa tratar seu doente. E tratar não é só abrir ou não essa coronária, né? Então, acho que é isso. Lembrar que minoca é interessante como cada vez a gente vê mais. Eu não sei se ela acontece mais, Pedro, ou se a gente diagnostica mais. Eu acho que é o segundo. Eu acho que sempre aconteceu. Mas, indiferente. Então, é isso. Acho que eu fecharia com essa mensagem aí, mais uma vez, parabenizando a todos e agradecendo aí a paciência do estar aqui conosco nessa terça de manhã. Obrigado. Eu quero só aproveitar sua fala e fazer um comentário para a discussão aqui mesmo. Imagina uma realidade em que esse paciente interna sintomático, com alteração de troponina e o eletro, aquele, como diria a Lorena, meia boca. Mas a verdade é assim, se esse paciente na internação estiver estável clinicamente, começar a fazer exercício e no pré-alta ele fizer um teste de esforço, qual seria interessante, o quanto seria interessante se esse paciente faz um teste de esforço, você, por exemplo, dosa de novo a troponina, e mesmo que ele tenha algum sintoma leve, que essa troponina não tenha aumentado. Não seria um fator assim, uma green flag, assim, falar, olha, a troponina não subiu, ele fez o esforço, a causa que motivou a internação dele está controlada, resolvida, entre aspas, e agora ele fez exercício durante a internação, nas sessões que a gente tem dentro da nossa enfermaria, e ele ainda antes de ir embora só foi na esteira e fez um teste submáximo lá, flertando com aquilo que ele tolera, e se colhe troponina de novo e mostra, mesmo depois de um estresse miocárdico importante, a troponina não subiu. O quanto vocês acham que seria lógico ou seria uma viagem científica da minha cabeça? Eu vejo como uma coisa interessante, ou não? Posso estar falando uma grande bobagem. Pedro? Depois eu gostaria até de ouvir o Marcos Perillo também, o Pedro, opinarem sobre isso aí. Eu vou dar um palpite rápido. Eu acho que a ideia sua eu acho maravilhosa. A troponina não acho válida porque ela tem uma tendência de permanecer alta, Juliana. Não sei se ela vai nos ajudar. Agora, o exercício internado, esse eu sou defensor voraz, né? É impressionante o quanto esse paciente readquire a segurança de seguir fazendo isso depois, e o médico também, né? Eu nem Eu acho digo que que ela não vá. Eu não espero que a troponina vá cair, eu não quero ver um novo aumento dela, é isso que eu estou falando. Se ela subiu de novo, o delta, não, ela está para o que ela vai estar. acho que faz algum sentido, sim, mas acho que o efeito maior é o do exercício mesmo, assim, é o paciente ver que ele é capaz, ele não morreu, né? Porque ele tem medo, assim, mais do que o paciente, o cônjuge, né? Normalmente, nesse caso, uma esposa, que não deixa o cara escovar dente, porque acha que ele vai morrer, literalmente. Então,
E eu acho maravilhoso essa ideia de fazer isso internado. Assim, acho que é parte integrante do tratamento desse paciente. E eu acho que a troponina ultrassensível, eu acho que seria interessante, Juliano, realmente fazer. Porque aí a gente, como ela varia bastante, a gente consegue fazer uma curva e comparar para ver se depois da atividade física ela aumentou, mesmo que considerando que o valor da troponina tem um valor prognóstico importante nesses pacientes. Talvez a gente consiga achar alguma relação prognóstica, né, com a troponina pós-atividade física antes da alta hospitalar. Perfeito. Eu concordo também. Eu acho que, ah, como eu falei, né, o exercício físico, a gente está conseguindo tirar aquele estigma, né, que o paciente cardíaco é o paciente que não pode fazer nada, que tem que ficar em repouso, né, salvo eh, extremas indicações, o paciente tem que se movimentar. Eu acho que essa iniciativa é um ponto, inclusive uma oportunidade para produções, porque realmente há pouca produção nesse sentido, e a gente fazer a nossa própria descoberta, né? É, acredito que o Henrique está certo no sentido da troponina ultrassensível, porque a gente tem flutuações importantes, então, às vezes ela não chegou a normalizar, mas ela começou a ficar naquele platô, e aí você consegue, né, perceber alguma coisa ali, e podendo também entender o papel dos outros marcadores, né? A gente pode colocar, voltar a usar a CKMB, a CPK também para nos auxiliar nisso, né? E eu acho que o ponto mais importante também é o que o Dr. Maurício falou, é mostrar para aquele paciente e dar segurança para ele, né, que ele pode sim se movimentar, que ele deve se movimentar e entender, né, o limite dele, né, como que ele vai atuar daqui para frente, né? Eu acho importante, perfeito, Pedro, porque nós somos um grupo que tem o viés do exercício, mas existem vários grupos da assistência cardiológica brasileira e mundial que tem o viés do não, fez a doença, agora fica quietinho, vai dar uma caminhada. Então, se a gente conseguir proliferar isso, é por isso que gravar é importante, colocar isso online, do tanto que é importante criar essa cultura do exercício. Não sei se o Marcos quer falar alguma coisa, né, Marcão? Juliano, bom dia. Pedro, obrigado aí pela aula. Excelente, tirou várias dúvidas aí que a gente tem na prática clínica aí, né? A gente fica sempre coçando o dedo ali para pedir um OCT, um IVUS, de qualquer coisinha que aparece ali na coronária, né? E aí, como o doutor Maurício falou, a gente realmente tem que individualizar bem. Às vezes a gente vai tratar só a ansiedade do paciente, né? Acho que essa ideia sua é assim, muito boa, Juliana. Inclusive, até queria acrescentar uma aí. De repente, a gente, nesses casos que começam a aparecer, a gente fazer uma série de casos, e aí a gente mede a troponina, e às vezes até vai para senti-lo também, né? Assim, não no protocolo cheio ali, digamos assim, né, de estressar, porque a gente não vai colocar ele no teste máximo, né? Mas às vezes a gente fazer o teste submáximo mesmo, coleta uma troponina, põe na sentido, não sei se isso tem alguma, a gente teria que conversar com o George para ver aí se teria algum uso nisso aí, mas seria bem interessante a gente começar a ver isso assim. Realmente, assim, a gente sabe que a troponina após exercício pode subir, né? Mas, assim, né? Exercício intenso, volume, né? E a gente não vai fazer isso no paciente. Mas acho que para a gente, né? Depois ali de pelo menos 48 horas de estabilidade clínica, elétrica, né? E hemodinâmica do paciente, a gente ir lá fazer isso aí antes da alta, para realmente já liberar ele para a fase 2 que é pós-hospitalar, né, do exercício, seria muito legal, e a gente registrar isso, tanto, né, ver a parte bioquímica e às vezes a parte funcional e da cintilha, seria legal. Acho que a gente Eu uma acho que não é nem ideia uma série de boa. casos, viu, Marcos? Eu acho que isso aí é uma tese de doutorado, cara, porque não tem no mundo. Então a gente está falando de uma coisa que é doutoral, assim. Então, uma coisa que pode ser muito legal. Fica a ideia É, aí, a partir da aula do Pedro, você suscitou sinapses aqui. Eu acho que, nossa, é uma coisa que quem estiver disposto a gente faz. E não é difícil de fazer, nós temos logística para fazer tudo isso no hospital, né? e é segura, né? A gente já sabe que o teste submáximo ali, ou limitado né, pelos sintomas, ou pela um infrazinho de ST, alguma coisa ali, é mais do que seguro no ambiente hospitalar, né? E a gente tem isso no Encore, né? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, acho que já Vamos dar são 8. andamento nisso aí. É isso aí, vou deixar na cabeça. Então, assim, pessoal, agradecer demais, Pedro, excelente aula, a todos pela presença. A aula online traz sempre alguns convidados de fora que vêm prestigiar nosso evento. A gente volta para o presencial semana que vem, mas a gente vai manter essa alternância
3 uma, vamos fazendo essa coisa para todo mundo poder participar do nosso grupo. Acho que é uma forma de democratizar as opiniões e as participações aí para quem não possa estar presente presencialmente. Embora incentivemos, a gente quer incentivar todos a estar presente com a gente no hospital às 7 da manhã, deixar isso claro, além de tudo, das excelentes aulas, no final, sempre um café muito saboroso. É isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos, um bom dia, bom trabalho para todos nós aí. Vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.